Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Tudo bem com vocês? Essa tarde de terça-feira? Bom, não sei se vocês viram os stories sobre o que vai ser essa live hoje, mas eu vou falar sobre... Tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem, tudo certo? Posso continuar? Posso já começar falando? Daqui a pouco eu desembesto aqui e vocês falam que o som tá bom. Hoje eu vou falar sobre como você ser uma pessoa observadora pode te ajudar nos seus projetos, principalmente nas animações e em tudo que você for fazer na sua vida. Então, deixa eu só escrever aqui, observadora. Vou deixar fixado aqui para quem entrar saber do que a gente tá falando. Beleza? Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos. É o seguinte, tem uma coisa, pra quem não sabe, eu fiz um mestrado de stop motion aqui em Barcelona. E uma das coisas mais ricas que eu peguei, assim, que eu adquiri fazendo esse mestrado foi o hábito de ser muito observadora em tudo e como isso pode te ajudar no stop motion e na vida. Exatamente. Deixa eu até trocar o fixado aqui, porque esse comentário foi tão bom que eu vou deixar ele fixado. Beleza. Então, é o seguinte, eu pensei em trazer para vocês 5 dicas práticas de como você pode ser mais observador na vida e como isso pode ajudar nos projetos, nas animações e tudo mais. Então, assim, já vamos começar. A primeira coisa é que existe uma grande diferença entre olhar e observar. O fato é que quando você olha alguma coisa, a gente tá olhando coisas o tempo todo, o nosso olho ele direciona para lados e vê coisas diferentes. Só que quando você olha as coisas, você não tem a intenção de usar mais tarde. Então assim, cara, hoje eu tava passando na rua, olhei uma loja, olhei não sei o que. Você vai olhando, você vai vivendo. Só que quando você observa alguma coisa, quando você realmente olha com propósito para alguma coisa, é quando você tem a intenção de usar mais tarde. E na real, essa intenção, ela tem que ser meio criada, porque a gente naturalmente não tem intenção de usar alguma coisa do tipo que você viu, né? A não ser que seja, sei lá, alguma coisa explícita, alguma referência explícita. Mas o que eu quero falar hoje aqui são as coisas bem cotidianas, assim. Então, as coisas do cotidiano que você não presta tanta atenção e não observa e não guarda pra você. Você só vai vivendo e vai passando. Então, tem essa primeira coisa, que é a diferença entre olhar e observar. Então, olhar é quando você vê alguma coisa sem memorizar, sem ter intenção de usar aquilo mais tarde na sua vida. E observar é quando você olha em volta e mantém aquilo na sua mente para usar depois. E aí também tem um outro lance que você começa a questionar mais as coisas. Quando você está com esse olhar mais observador e mais atento a guardar aquela informação para você usar mais tarde. Então essa diferença entre olhar e observar é uma coisa muito legal, muito importante de ter. E o exercício é o seguinte, você se perceber quando você está olhando e quando você está observando. Então, eu queria propor um exercício que eu acho muito legal. É até uma prova, né, digamos, para você saber se você já é uma pessoa observadora ou não. Eu fiz uma enquete lá aqui no meu Stories e muita gente, acho que 70%, 80% das pessoas falaram que é observador. Então, eu vou propor esse exercício, você faz, depois conta qual foi o resultado e seja sincero. Que é o seguinte, pense em algum lugar que você frequenta bastante. Então pode ser o seu quarto, a sua sala de trabalho, qualquer lugar que você acredita que você conhece muito bem. Então assim, eu conheço meu quarto muito bem, eu sei tudo que tem lá e onde tá cada coisa e como as coisas estão distribuídas, beleza. Você tem essa memória na sua cabeça dos lugares que você já conhece. E então, o exercício é o seguinte, pega esse lugar, pensa nesse lugar que você conhece muito bem e faz uma lista. O que tem nesse lugar? Então, assim, beleza, tem a cama ali, tem não sei o que. Mas pensa nos detalhes. Começa a pensar, tem aquele quadrinho que
que tá ali porque eu coloquei tal hora, ou na minha janela tem X quadradinhos, eu sou a louca de ficar contando azulejo, essas coisas. Então assim, faz uma lista do que tem num lugar que você acredita que você conhece muito bem. E aí beleza, aí você faz essa sua lista que é da sua memória. Depois, você pega essa lista e aí você compara com o que realmente tem. Eu não sei, mas eu acredito que você pode se surpreender muito. Porque tem coisas que a gente não... A gente olha todos os dias, para as mesmas coisas. E muitas vezes a gente não observa, a gente não memoriza, porque a gente acha que aquilo é inútil, enfim. E pode ser mesmo, não é tudo que você vai observar que vai servir para alguma coisa. Mas o lance de ser observador é você se surpreender de como isso vai ser bom, né, no futuro. E assim, se aquela coisa não for útil, relaxa, que o seu cérebro vai apagar pra você, porque, enfim, né, já tem coisa demais pra pensar. Então não vai ser uma parada que você vai fazer à toa, sabe? Você vai usar o que você precisa usar. Então esse exercício é muito legal, proponho vocês a fazerem assim, com tudo, com algum café que vocês conheçam, com alguma coisa que vocês sejam familiares, mas quando você for comparar as listas, talvez você se surpreenda com as coisas que você não lembra, que você não lembrava, né, que tinha naquele lugar ou enfim, naquele ambiente que você achava que conhecia tão bem. Então é uma coisa muito legal. E assim, eu resolvi falar desse assunto por causa da animação. Porque assim, eu tava até conversando com umas amigas hoje mesmo, que tem uma animação aqui no nosso Instagram, que é de uma luminária. Então é uma luminária que é como se fosse um bonequinho, e aí eu fui animar ela e pensei, tá, tipo, tem umas perninhas. Eu falei, vou fazer as perninhas balançando, do tipo impaciente ou esperando alguma coisa. Qual a velocidade que a sua perna balança quando você tá impaciente ou esperando ou qualquer coisa assim? Qual a velocidade que as coisas acontecem? O que acontece na animação, principalmente no stop motion, é que você vai dar vida a coisas que não têm vida. Só que para você dar vida a essas coisas, você tem que saber como elas são quando elas estão vivas. Então, por exemplo, tem também uma animação aqui, que é uma mãozinha chamando. E aí, qual é a velocidade que isso faz? A gente acelera, desacelera, acelera. Quantas vezes a gente faz, geralmente, esse sinal? Como fazer para animar isso de uma forma de que com quem assista realmente acredite de que aquilo tá vivo, né? Porque o grande lance do stop motion é que isso tem que ser natural para a pessoa. Muitas vezes as pessoas leigas que não entendem tanto de animação podem até assistir. Elas têm duas opções. Elas podem assistir e acreditar que aquilo realmente ganhou vida, se surpreender, tipo, caraca, que legal. E aí, enfim, aí o stop motion ganha a mágica que ele tem de fato. Ou ela pode assistir e falar, nossa, essa coisa estranha, nossa, tipo, não acreditar que aquilo tem vida. Só que provavelmente ela não vai saber por que ela não acreditou. Ela não vai saber o que tem de errado. E provavelmente o que tem de errado é que o movimento não é o movimento que faria de verdade. Então, se eu não tivesse pesquisado e ficado de olho no movimento que a perna tem, na velocidade que a perna faz quando ela balança assim, a pessoa talvez não teria a sensação que elas tiveram de falar, nossa, essa luminária ganhou vida. Porque você não... Enfim, você acha que tem alguma coisa estranha, mas você não sabe o quê, e aí você acaba não acreditando. Então, isso é muito, muito importante. São detalhes, a Mari falou, realmente são detalhes minimalistas. E é verdade, porque às vezes é uma coisinha que você percebe que vai fazer toda a diferença, que vai trazer a vida àquilo. Principalmente quando é personagem, por exemplo, uma luminária, a gente nunca viu uma luminária viva. Então, meio que, né, ela tá imitando um humano, mas meio que tudo bem se ela se mexer meio robótica. Agora, se você vai animar um personagem, se vai animar um ser humano, um cachorro, alguma coisa assim, a gente sabe muito bem como os seres humanos se mexem, como os seres humanos agem. E aí, se isso não tiver exatamente como a gente tá acostumado, causa um incômodo. E a partir do momento que causou um incômodo, tirou a pessoa da história, você já não fez um bom trabalho. Porque a pessoa tem que acreditar, ela tem que mergulhar e ela tem que, enfim, acreditar que aquilo realmente tem vida.
Então, esse lance de ser observador, de você observar muito mais do que olhar, é muito legal. Por exemplo, eu tenho muita mania de fazer isso, né? Aqui no mestrado, os professores, eles incentivavam muito isso e davam exercícios pra gente de stop motion. Nesse sentido. Então, por exemplo, tinha um exercício de uma folha que a gente tinha que animar uma folha caindo. Então, como que a folha cai? A gente sabe que tem esse movimento e tal, mas como ela desacelera, e ela acelera de novo, aí ela desacelera. Quanto tem que mexer isso por frame? Quantos frames por segundo? Não, quantos frames eu preciso para a folha cair, sabe? E aí a gente teve que parar, observar a natureza e fazer, saca? Então esse lance de ser observador é muito legal e é muito viciante. Eu acho divertidíssimo, né? Eu, por exemplo, tô no metrô e aí tem uma pessoa com um crachá e aí o crachá da pessoa tá balançando com o metrô, tipo, a pessoa tá lá assim. E aí, tá balançando, o cabelo dela tá balançando, o crachá tá balançando, qualquer coisa. E eu fico vidrada do tipo, X frames por segundo, não sei o quê. Então, esse exercício, como todos, na verdade, uma hora ele fica meio automático. E quando fica automático é que você tá fazendo certo. Porque quer dizer que quando você for reproduzir aquilo, você já vai saber exatamente como fazer. Porque você observou muito bem cada coisa e tal. Tenho até uma coisa que eu aprendi aqui no mestrado que é muito legal. Eu nem ia falar, mas agora falando do crachá me lembrou, assim. O professor, ele falava, porque assim, quando você vai animar uma coisa, você tem que pensar no tempo que você vai fazer isso. Então, beleza, eu vou animar eu levantando. Em quantos frames por segundo eu levanto? E aí, quando você vai fazer a ação para saber mais ou menos quanto tempo daria, é muito difícil a gente contar segundos, né? Assim, na nossa cabeça. E aí o professor, ele falava que a palavra banana tem 1 segundo. Então, se você conta, tipo, a palavra banana tem 1 segundo. Aí eu vou levantar. Banana, 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 banana. 4 segundos, né? Mais ou menos pra levantar. Se você fala banana, banana, bar, aí é meio segundo. E aí essa técnica da banana, que a banana tem 1 segundo, a palavra banana tem 1 segundo, e aí você consegue começar. Então eu fico no metrô assim, olhando pra pessoa, banana, 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 parece uma louca. Mas eu tô exercitando meu cérebro pra começar a olhar pras coisas, observar as coisas atentamente e pegar aquilo, guardar aquela informação pra mais tarde, quando eu for usar, quando eu precisar usar. Não necessariamente vai ser logo, mas em algum lugar do seu cérebro vai ter aquela informação guardada e pode ser muito útil, assim. É muito legal. Beleza, essa é a minha dica número 1. Então, a diferença entre olhar e observar, faça o exercício de você pegar o lugar que você conhece e fazer a lista, compare, ver se você é uma pessoa observadora mesmo. E treinar isso de olhar tudo, observar tudo, nesse sentido de guardar para mais tarde. Isso é muito importante, assim. A segunda dica é preste atenção nos detalhes. Isso tem muito a ver com todo o lance da observação, porque o observar, ele pode ser geral, né? Por exemplo, no quarto você observa geral, uma coisa geral. Ou pode ser no detalhe, como no crachá ou qualquer coisinha assim. Eu adoro filme de detetive, tipo Sherlock Holmes, essas paradas, que eles pegam e aí ele conhece uma pessoa. Tem uma série, né? Acho que não sei se é na Netflix, que é nova do Sherlock Holmes. Quer dizer, não é nova, mas enfim. É o remake lá. E aí ele conhece a pessoa, ele fala meia dúzia de palavras com a pessoa e sabe tudo da vida dela. Por quê? Porque o relógio dela estava quebrado e porque foi um dia que ela bateu no metrô que esbarrou em não sei quem, não sei o que, não sei o que. Cara, fica pirando na vida da pessoa só pela aparência. E não só pela aparência do tipo julgando, mas prestando atenção nos detalhes, assim, sabe? Então, se ela tem uma cicatriz, da onde veio essa cicatriz? Qual é o background disso? E aí você começa a ficar meio maluca maluca no bom sentido, né? De olhar os detalhes de cada coisa e tirar ideias disso. Porque eu acho que a coisa mais importante quer dizer, o que eu tô propondo pra vocês de serem observadores é isso, para você ter boas ideias. Primeiro, para você ter referência. Então, quando você for fazer alguma coisa, fala, eu já vi isso antes, eu já sei como ele se mexe. Ou até para render ideias, né? Muitas vezes você pode
sei lá, observar a mania de alguém e falar, nossa, isso caberia num personagem, sabe? Ó, a Mari falou, tem a série Light to Me. A série Light to Me é exatamente isso. Ele é pela expressão que a pessoa faz, sabe se tá mentindo, se não sabe, se não tá. Então tem muito o negócio de, como chama, linguagem corporal. Então se a pessoa tá de braço cruzado, ela não tá feliz no ambiente. Se ela tá, enfim, acuada. Tudo isso é legal de observar muito bem, porque você aplica no seu personagem, ou na sua animação, ou na história que você tá contando. E isso deixa muito mais crível. As pessoas vão acreditar muito mais na sua história e no que você quer falar, se você souber como o personagem se mexe, ou qual é a pose que ele tem que estar pra passar aquela sensação, aquela emoção que você quer que ele passe, né? Tem um lance, por exemplo, as pessoas que usam óculos. A maioria das pessoas, né, não podemos generalizar, mas a maioria das pessoas tem mania ou necessidade, quando o óculos está caindo, de levantar o óculos, né? E aí, muitas vezes, as pessoas têm tanto essa mania, fazem isso tantas vezes, estão acostumadas com isso, que às vezes está sem óculos e levanta assim. E aí, é uma coisa, um detalhe tão pequeno, mas imagina se você coloca isso no seu personagem. Por exemplo, você tem um personagem e ele sempre usa óculos, ele sempre faz isso. Aí um dia ele tá, sei lá, na cama, ele já tirou o óculos, vai dormir e faz assim. Isso humaniza o personagem. Então isso com certeza faria o espectador, né, a audiência, criar uma relação mais humana com esse personagem, do tipo, puta, eu também faço isso. E é um detalhe tão pequeno, não vai mudar a história, não vai mudar a narrativa, mas humaniza o seu personagem e faz você, enquanto, né, roteirista / diretor, ser atento aos detalhes e ter sacadinhas, sabe, que podem dar uma graça maior na sua história ou na conexão que você quer gerar. Então, olhar para os detalhes é muito, muito legal. Não ignore os detalhes por eles serem pequenos. Eu até escrevi vou até ler a frase porque achei boa. Não ignore os detalhes por eles serem pequenos. Às vezes é nele que está a grande ideia que você estava esperando. Então, não subestime o detalhe, porque muitas vezes desse detalhe surge uma coisa maior, desse detalhe te dá um insight ou alguma coisa, enfim, maior e mais relevante para o que você quer contar. Beleza? Eu adoro prestar atenção nos detalhes e eu fico bem analisando tudo, porque enfim. Também tem uma coisa que acabei de pensar aqui, que é uma coisa que pode ser muito útil, assim. Na verdade, não é uma coisa mais pra você trocar ideia com as pessoas. Por exemplo, você e uma amiga, vocês estão conversando com uma pessoa. Aí você presta atenção em todos os detalhes, depois pergunta, qual era a cor do relógio dela? Aí você fala, nossa, não sei. Aí a pessoa fala, nossa, não sei, nem olhei. E aí você sabe. Então, as pessoas, elas se acham observadoras, mas as pessoas, elas só são observadoras quando elas querem alguma coisa. Então ela fala, vou ser observadora. Elas são observadoras conscientes. Eu acho que a grande sacada da observação e desse lance de ser observador e você realmente usar isso para a sua vida, é isso ficar automático. Porque todas as coisas que hoje são automáticas na nossa vida, uma vez você teve que implementar. E essa implementação do ser observador não vai ser natural no começo, vai ser super forçado, tipo, vou observar. Aí você começa a observar. Mas, ao passar do tempo, vai começar a ser natural. E a partir do momento que for natural, isso vai mudar mais a sua vida no sentido de, sabe, ser mais orgânico, saca? E não tão... enfim, tão robotizado. A Mari, prestar atenção nos detalhes aumenta o repertório e também economiza tempo de estudo do personagem. Total, porque é aquele lance, né? Quando você observa alguma coisa que já existe, né? Por exemplo, um humano já existe com certos jeitos. Quando você for fazer isso, você não precisa... enfim, ficar pesquisando, saber exatamente, você já pega e você já aplica aquilo que você já observou. Então, o seu tempo, economizar tempo é uma coisa muito importante, né? O seu tempo, ele já foi aplicado na observação.
e não no estudo do personagem que você vai fazer, sabe? Então é justamente por isso, e também pra te render ideias, e enfim, é bem legal essa dica de prestar atenção nos detalhes. Aumenta muito a sua capacidade de criação, enfim, de time is money, exatamente. Boa. Terceira dica, desacelere. Olha, eu sei que essa dica é, cara, difícil de seguir e ao mesmo tempo todo mundo diz, né? Mas para você ser um bom observador, você não pode ter pressa. Então, eu acho que, por exemplo, se você viver o seu dia correndo, você nunca vai estar prestando 100% de atenção nas coisas que merecem ser prestadas, né? Tem um filme muito bom chamado Uma Questão de Tempo. E é um live action tal. Enfim, ele conta a história de um menino que ele faz 21 anos e ele descobre que os homens da família dele podem voltar no tempo. Enfim, o filme é incrível, é muito legal. Quem não assistiu, assista. Mas a grande lição desse filme é que porque como você pode voltar no tempo, você pode viver a mesma coisa 2 vezes, né? E o grande lance da vida é que a gente não pode, né, voltar no tempo, infelizmente. Mas a gente tem que estar sempre pensando que a gente tem que viver aquilo como se a gente pudesse. Quer dizer, calma aí, vamos reformular a frase. Tô ficando confuso. Quando você pode voltar no tempo, você vive as coisas passando. No caso desse filme, né? Ele passa, ele vive, acabou. Aí ele volta no tempo e presta atenção nos detalhes. Do tipo, puta, isso foi importante, vou prestar atenção nisso, vou prestar atenção naquilo. Como a gente não pode fazer isso, o ideal da nossa vida é que a gente viva aquele dia como se a gente estivesse vivendo pela segunda vez. Já que a gente não tem a oportunidade de viver aquele dia já sabendo o que vai acontecer, preste atenção nos detalhes como se você soubesse o que vai acontecer, sabe? Preste atenção, viva as coisas de fato. Então, você tá naquele momento, você vive aquele momento. E o lance de desacelerar é uma coisa, é uma atitude que pode te facilitar, né? Pode te fazer viver mais presente no lance, no dia que você tá vivendo. Então, hoje a gente, tipo, tudo tá com celular, tudo tá com, sabe, vive as coisas passando, vai, vamos, a gente tá com pressa, a gente tá sempre sabe, querendo que tudo seja rápido. Estado de presença, isso aí, Jana. E aí, o lance de você desacelerar é você enxergar as coisas com um novo olhar. E você começar, principalmente as coisas familiares. Então, muitas vezes a gente vive, sei lá, as pessoas que têm trabalhos tipo monótonos, digamos. Então, de segunda a sexta, você vai lá pro trabalho, você faz a mesma coisa, você entra no computador, não sei o que. Você provavelmente faz o mesmo caminho todo dia, você não presta atenção nas pessoas, você só fica no celular ou alguma coisa assim. Porque aquilo vai passar, de novo. Então, eu acho que um bom exercício pode ser você começar a prestar atenção, muda de caminho, por exemplo, sabe? Tipo, começa a estar presente nas coisas que você faz, mesmo que você faça ela todos os dias, né? Então tem uma dica muito legal que eu comecei a fazer faz um tempo. Deixa eu abrir a porta aqui que tá calor. Uma coisa muito legal que eu comecei a fazer há um tempo, que é assim, que tem a ver com o lance de desacelerar. O exercício é tirar uma foto por dia. Então, mesmo, por exemplo, a gente tende a tirar fotos ou, enfim, começar a olhar as coisas de um novo olhar só quando a gente tá num lugar diferente. Então, por exemplo, você vai numa viagem, nossa, você tira foto de tudo é bonito, o orelhão é legal, o piso é maneiríssimo. Só que e das coisas do seu dia a dia? Tipo, começa a olhar pras coisas que você vive todos os dias de um ângulo diferente. Sabe? Muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe achar a saída e tudo que a gente precisa é olhar de uma outra perspectiva. Se você dá um passo pro lado e olhar para trás, pode ser que você veja uma coisa que você não tá vendo porque tá atrás. Ou, enfim, se você mudar o ângulo que você tá olhando,
você pode ver coisas novas. E isso é meio bobo de pensar se você não tá fotografando, né? Porque você não vai ficar olhando ângulos diferentes. Mas se você tirar uma foto por dia, pega uma foto que marque o seu dia, por exemplo. Hoje meu dia foi assim. Tem até um aplicativo muito legal chamado Day One que propõe isso. Propõe uma foto por dia. E a foto não tem que ser de uma coisa super maravilhosa. Pode ser de uma coisa que você... sei lá, cara, uma coisa pequena, mas que vai fazer você exercer o seu olhar pros detalhes e pra observação e tal. Mari, pra construção de personagens, uma amiga minha costumava ir em lugares e criar história com as pessoas que estavam ao seu redor. Tipo, por que está aqui? Quem está esperando? Nossa, eu faço muito isso. Tinha uma... Quando eu morava em São Paulo, tinha na minha rua, tinha um cara, um senhor, que ficava sempre na porta da casa. Eu acho que a casa era dele, né? E ele tava todos os dias. Cara, eu era tipo de manhã até final da tarde. Ele ficava ali. E eu ficava assim, será que ele tá esperando alguém? Que será que ele tá pensando? Ele tá ali porque ele tá entediado? Ou porque ele gosta de ver as coisas? Qual a história dessa pessoa? Qual a história pregressa? Isso é uma coisa muito legal mesmo. E também é um exercício muito bom, do tipo, em vez de você estar num café, em vez de você pegar o celular, observa as pessoas ao redor. Como ela chegou ali? Isso eu sempre penso. E aqui, quando você mora fora, é muito louco isso, porque realmente aquela pessoa pode ter passado por coisas que você não imagina, né? Tipo, aqui tem muita gente, por exemplo, indiano, paquistanês. Cara, como eles chegaram aqui? Que fizeram? O que fez esse cara tá aqui em Barcelona em 2019? Qual que é a história dele? E aí você começa a pirar e isso é muito legal. E você pode usar, inclusive, o exercício de ver detalhes pra contar essa história. Então, se ela, por exemplo, se tem cicatriz ou se a cor que usa, você sabe o mood da pessoa. Então, isso é muito legal, Mari. Essa dica é muito boa. De você olhar as pessoas e fazer delas um personagem, né? Então, você criar a história pra elas. E bem legal essa dica. Que mais? Então, da foto, pra tirar uma foto por dia, eu acho isso incrível, muito legal. E também é legal depois você voltar e olhar essas fotos, né? Porque pode ser de uma coisa pequena, mas que não vai voltar, sabe? Por exemplo, eu tô morando em Barcelona e eu vou voltar pro Brasil e eu fiz uma foto da placa da minha rua, né? Do nome da rua. Por quê? Porque assim, provavelmente o nome eu vou lembrar, mas eu não vou lembrar como era. Quando você vive as coisas, elas ficam muito cotidianas e perdem a graça. Você tem que pensar quando você perder essa coisa, né? Ou quando você sair dela, enfim, sua vida mudar para outro sentido. Quando você vai olhar com saudade, pra esses detalhes, pra coisa que eu vejo todo dia e não é pra Sagrada Família que eu vejo uma vez por mês, entendeu? É pro nome da minha rua que eu vejo todo dia e que parece que eu não vou lembrar. Parece que eu vou lembrar, mas talvez eu não me lembre no futuro. Então, isso é uma coisa bem legal, assim. Que mais? Vamos lá. Quarta dica. Elimine distrações. Hoje em dia, é aquele lance, né? A gente tá o tempo todo no celular, ouvindo música, fazendo não sei o quê. A gente tá o tempo todo se ocupando. Eu acredito, assim, muito que com a tecnologia a gente desaprendeu a não fazer nada, né? O tempo todo a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tem que estar produzindo, tem que estar tudo, tem que estar acelerado o tempo todo. E eliminar distrações é esse lance, até que a Mari falou, de olhar para as pessoas. Por exemplo, se você estiver num café. Então, em vez de você tá numa sala, numa consulta, você chegou um pouco mais cedo, por exemplo. Em vez de você pegar o celular e for ver Instagram, for a vida dos outros, olha a vida dos outros na sua frente, por exemplo. Pode ser muito mais interessante. Puxa um papo com um velhinho do lado e pergunta da história dele, sabe? Faça perguntas que você nunca faria. Invente coisas novas nesse sentido de... Por exemplo, tem o afilhado da minha mãe e
E aí todo mundo, a criança volta da escola, todo mundo fala, e aí, como foi a escola? Ah, foi legal. Sabe, eu já falei isso em outra live, mas faça perguntas diferentes do que você faria todos os dias. Sai da caixa nesse sentido de você tá no automático, sabe? Saia do automático. E eliminar distrações tem muito a ver com isso, assim, por exemplo, a gente coloca fone de... Eu falo porque também tem que ser um exercício pra mim, porque eu sou muito essa pessoa. Boto fone de ouvido porque eu não quero ouvir nada ao meu redor, só quero ouvir a música que eu quero, no meu mundo. E assim, cara, às vezes você descobre alguma coisa nova, às vezes você ouve uma conversa de alguém que te dá uma ideia. Às vezes você, sei lá, você conhece, você se abre pro mundo, né? E ouvir os sons ao redor pode te dar ideia. Ouvir os sons ao redor pode te fazer ser mais observador nesse sentido de estar sempre atento o tempo todo para as coisas que acontecem, assim. Então, por exemplo, você tá assistindo TV. Aí você tá assistindo, tá passando, sei lá, um programa de TV que você não dá a mínima. Ou você tá vendo um filme, alguma coisa assim. Um bom exercício é você ver além do que você geralmente vê. Então, por exemplo, se no programa de TV eu sempre vejo as pessoas, o apresentador, sei lá o quê, começa a prestar atenção nas pessoas da plateia, como elas se comportam, o que será que elas estão sentindo, por que elas estão ali? Tipo, eu sempre fiquei pirando na plateia do Silvio Santos, que é tipo um monte de tia, mas tipo, por que elas estão ali? Elas querem o dinheiro, sabe? Enfim, começa a olhar além das coisas, sabe? Então, por exemplo, quando você está vendo um filme, olha além, olha os figurinos, presta atenção na trilha sonora, sabe? Enfim, começa a olhar pra mesinha lateral que dá apoio ou não sei o que, sabe? Começa a sair mais um pouco das coisas que a gente olha o tempo todo e observa as coisas além disso. E a minha última dica é uma coisa que pra mim é super importante e quem não tem, assim, tá de brincadeira na tomateira, que é o seguinte: tenha um caderninho. Você tem um caderninho, qualquer, um caderninho que você anda sempre o tempo todo do lado e anota tudo que vem na sua cabeça, tudo que você observa você anota, todas as ideias que vão vindo na sua cabeça você anota. Tipo, por exemplo, tá na consulta, tá na sala de espera, em vez de pegar o celular, faz o desenho da pessoa da frente, observa como ela se mexe, como ela senta, como ela, enfim, se posiciona. Eu acho que, tipo, por exemplo, faz da sua perspectiva, desenha uma pessoa da sua perspectiva, depois muda de lado e observa de outro lado, sei lá, sabe? Pode ser ter um caderninho pode ser uma coisa muito poderosa. O que eu curto muito também é anotar frases que eu ouço. Então, muitas vezes uma grande ideia sai de um insight, né? Então, uma frase pode te dar uma grande ideia de um filme, ou de um roteiro, ou de um desenho, ou de qualquer coisa, por uma coisa muito pequena que você não daria nada. E se você anota, talvez naquele momento realmente não faça muito sentido, mas aí você vai visitar aquilo em algum momento da sua vida. Isso pode ser a chave do que você está procurando. Então, ter um caderninho é uma coisa muito legal o tempo todo, para você enfim, é inspirador. É muito inspirador ter um caderninho, alguma coisa, um caderninho a tiracolo ali, vem a calhar quando você quer inspirações, quando você quer ser uma pessoa mais observadora. Gente, falei, hein? Falei as 5 dicas aqui. Então, muito obrigada pela participação de todos. E semana que vem tem mais live. Muito obrigada pela participação de vocês. E até semana que vem.